assim, menos aberto essa questão do jogo e vamos para o principal. Fala mais do Diniz, que né? é o Diniz, né? O Diniz cai com 5 jogos na temporada, né? 5 jogos na temporada. Contando os amistosos. Nenhuma vitória. Não, mentira. Teve vitória a vitória contra o Tombense, exato. Mas... Marcão tá ali meio que um sorriso de canto, não tô entendendo. Pode falar, Marcão. Fala aí. Você quer falar o quê? Eu avisei? Fala aí, eu estava certo. Não tô, pelo contrário. Eu só acho que isso deveria ter acontecido no final do ano passado. Muito claro. Assim... Ele foi queimado no Cruzeiro, nitidamente. Eu entendi até o movimento dele para preservar o emprego dele, mas nitidamente ele sabia que já estava queimado. Ele já sabia. Agora, isso tanto é verdade que você pega o Campeonato Mineiro, são 3 jogos significantes. Mais 2 lá nos Estados Unidos, insignificantes. Derrubaram ele. Uhum. 5 jogos insignificantes que não tinham a menor validade para nada, que ele podia sim fazer testes no time, montar o time, fazer experiências, trocar, né? E não foram nem 5 jogos completos, não. Você pegar os 2, o primeiro contra o São Paulo foram 45 minutos. Time reserva no segundo. Contra o Atlético também mudou todo mundo lá, praticamente no segundo tempo. E contra o Tombense foi o time inteiro reserva. Então, assim, nem tem tempo para fazer. Agora, o que aconteceu era um anúncio do que já estava escrito o ano passado. Sim. Ele iria cair de qualquer maneira se ele perdesse o Campeonato Mineiro, né? Ou se ele tivesse um desempenho abaixo. Acho que o que tentaram fazer agora era rever aquela posição do ano passado e efetivar agora no intuito de não perder muito tempo. Eu acho que o único crédito que o Cruzeiro tem nessa demissão do Diniz é não perder muito tempo. Agora, para mim, o trabalho do Cruzeiro esse ano já está comprometido. Porque o elenco do Cruzeiro, ele foi desenhado com o Diniz, com a caneta do Diniz escrevendo. Sim. Agora vai vir falar em Renato Gaúcho, que é o oposto do Diniz. Que já não vem, mano. Que já era. Mas assim, outros técnicos portugueses, Vasco, não sei das quantas. Estava falando Luiz Castro. Cara, Luiz Castro que também tem um problema lá com a multa rescisória, que é caríssimo. Me parece que o Cruzeiro entrou numa rota no início do ano já perigosa. Já que você puxou sem saber o que vai acontecer. Já que você puxou só da questão dos nomes, vou só fazer um levantamento aqui de alguns nomes que já foram ventilados ou que de alguma forma poderiam ser possíveis, né? Já falaram de Léo Jardim, já falaram de Luiz Castro. Português, né? Do português. Já Jardim citaram... tá no México, né? Não, esse é o Jardine. O Jardine. Brasileiro. Léo Jardim estava na Arábia, alguma português, coisa assim. Ele treinou no Mônaco, fez um bom trabalho no Mônaco quando tinha o Mbappé lá e tal, enfim. Já citaram, aí na verdade, outros nomes que podem pintar, né? Que é do Crespo, que tá livre no mercado. Treinou São Paulo. Tem aquele Pedro Martins, o Carvalhal também, que já vira e mexe. Sonda esse aí é especulado no Brasil, desde que eu existo. Enfim, fato é que o círculo tá fechando. Cada vez menos tem opções, né, para técnicos. Concordo muito com o Marcão. O Cruzeiro ele acaba perdendo muito time da demissão do Diniz, apesar de na época eu ter sido contra. Mas já que eles sabiam, né, que já tinha essa tendência de demissão. Queimaram o cara. Você montar um elenco com aval de um técnico que joga de uma forma peculiar, assim, diferente de quase todos os outros técnicos. Dificilmente o Cruzeiro vai contratar alguém com estilo de jogo parecido com o do Diniz. Nenhum outro técnico. Não vai ter. Então, assim, já começa errado mesmo. Já começa errado o ano. Agora, não tem informação certa, não estou lá dentro do Cruzeiro para ver, mas me parece que foi algo com o elenco. Situação talvez interna dentro do elenco. Eu acho que o Matheus Pereira já não estava muito satisfeito, até aquelas questões de saída dele para o Palmeiras. Ele deu uma entrevista lá nos Estados Unidos, tanto quanto pesada nesse sentido ele demonstrou interesse em sair. Muita gente não estava satisfeita com o Diniz. São alguns rumores que eu escutei. Não tem informação, mas me parece que da forma como ele saiu faz um certo sentido. Você tem um elenco novo, você tem um elenco caro, você tem medalhões ali dentro. Dizem que ele no treino é um cara exigente, agressivo, fala palavrão, xinga, exige posicionamento. Não é todo mundo que aceita esse tipo de postura. Quem falou isso hoje foi o Sobis, Rafael Sobis. Deu uma entrevista
nesse sentido. Eu acho que pode ter sido sim um primeiro embate ali do Diniz com um elenco estrelado, que a gente tanto falou aqui do elenco estrelado que o Cruzeiro estava montando, com o Seabra. Naquela época, será que o Seabra vai ter estofo para pegar esses caras, bancar esses pessoal naquela virada do meio do ano, que não era tão pesado igual agora o Cruzeiro fez. Então pode ter sido um primeiro sinal de desgaste ali do elenco com o técnico, o resultado não vindo, os jogadores insatisfeitos com movimentação tática ou dentro do campo. Tudo pode ter acontecido lá dentro, a gente não sabe. E o Cruzeiro caiu a ficha que com ele não iria. Né? A pressão da torcida também foi muito grande. Eu ia falar o que até aconteceu isso. Com a no Betim, já contra o Betim no Mineirão, a torcida pegou muito pesado contra o Diniz. O Atlético em Brasília já estava. O Atlético em Brasília. Então, eu acho que era pedra cantada, o Diniz fora. Agora, o Cruzeiro tem um elenco recheado. Agora, tem um outro detalhe que eu queria trazer para essa discussão também. Apesar do Diniz não ter encaixado o time, não ter conseguido ter feito do Cruzeiro um time batalhador, efetivo dentro do campo, os jogadores também não contribuem nada. Não contribuem. Eu vi um recorte do Gabigol nesse jogo contra o Betim, alguns lances dele. Cara, bizarro. Um jogador de 3 milhões de reais, bizarro. E aí pode falar o que quiser, tá começando a temporada, tá recuperando. Bizarro. O cara não consegue matar uma bola, o cara não consegue se desvencilhar de um zagueiro do Betim, não consegue dar um passe no meio-campo errando, uma furada. Betim é líder do horroroso. Uma furada horrorosa que ele deu dentro da área. O cara ganha 3 milhões de reais por mês, gente. Deve ser o maior salário do Brasil hoje. É inadmissível que um jogador que vem com essa proposta para um clube qualquer da Série A se comporte dentro de campo como o Gabigol está se comportando. Então, é mais uma daquelas ilusões que eu acho que foram vendidas. O Dudu é outro jogador que até agora não vi absolutamente nada de diferente. Mas estão pré-temporada, estão recuperando. Vale a mesma coisa, o mesmo comentário que eu falei pro Neymar. São jogadores que há mais de um ano não jogam. Então, para querer a idolatria que eles merecem, que eles almejam e que eles cobram por ela, tem que fazer mais dentro de campo. E aí pode colocar qualquer técnico que quiser lá. Qualquer técnico que quiser. Né? Qualquer um. Pode vir o Guardiola. Não vai jogar. Então. O que eu acho dessa demissão do Diniz aí? Primeiro de tudo, eu acho que é a demissão mais previsível que eu já vi assim, no futebol brasileiro. Era a coisa mais esperada de todos. Eu acho que, primeiro, pelo simples fato de como é que funciona o futebol brasileiro mesmo. O futebol brasileiro é um futebol extremamente imediatista, extremamente resultadista. Como o próprio Vitinho falou aí mais em cima, não é só o Diniz que precisa de tempo, qualquer treinador precisa de tempo. Eu não consigo achar normal você demitir um treinador com 3 rodadas de campeonato estadual em janeiro. Não entra na minha cabeça. Mas vamos por partes assim. Primeiro, o trabalho do Diniz em si no Cruzeiro. Péssimo. Isso aí não tem o que falar. Ele recebeu um time já numa queda de resultado e de rendimento que já vinha acontecendo com o Seabra. Ele piora o time. O time não consegue entregar, tanto em rendimento como em resultado. Toma um vareio de bola na final contra o Racing. Ele é demitido na última rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa daquela estourada que ele dá na diretoria, que ele tem razão, inclusive, porque não existe você chegar para um funcionário e falar assim, não, conto contigo, e nas costas você tá falando para todo mundo que ele é demitido. Isso não existe. Isso aí não é falta de profissionalismo, isso é falta de respeito. Você não pode tratar um funcionário de uma empresa dessa forma. Muito por causa dessa estourada que ele deu na diretoria, que ele colocou a diretoria contra a parede, mostrou toda a contradição da diretoria. A diretoria voltou atrás e manteve ele sem convicção nenhuma de que manteria ele, de que gostaria de ter ele ali. Isso por si só já mostra todo o amadorismo da diretoria do Cruzeiro, que para mim é a principal responsável por todo esse processo. Eu acho que colocar toda a culpa em cima só do Fernando Diniz do trabalho ruim, eu acho um pouco injusto. Marcão falou bem aqui, eu concordo, os jogadores têm muita responsabilidade nisso. Desde o final do ano passado, Marlon e William não estão jogando nada, errando muitos... Perna uma perna absurda, só dá declaração desnecessária.
O Williams não vem jogando bola, tanto é que contra o Betim ele tira os 2 laterais. E o time melhora, inclusive, tá? Tem que ser dito isso também, que o segundo tempo do Cruzeiro foi até bom. É lógico, né? Dentro do contexto do jogo foi péssimo, né? Mas o time melhorou, empatou o jogo, as mudanças que ele fez surtiram efeito. Ele botou o Marquinhos ali na direita, entrou bem, ele botou o Lautaro, fez o gol, enfim. Mas esse jogo específico não é importante. O trabalho em si dele é muito ruim, só que você demite o cara, ele te coloca contra a parede, você mantém sem convicção. Aí você monta todo o elenco baseado no que o cara te fala, você faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, que não valeu de nada, com 3 jogos de campeonato estadual você demite o cara. Desculpa, eu não consigo achar que isso é certo, entendeu? Eu não consigo achar que isso faz sentido, por mais que o trabalho dele seja ruim. E aí eu falo aqui, já disse isso várias vezes no ano passado, eu gosto dele, acho bom treinador, gosto dos caras que saem fora da caixa, eu acho que de uns tempos pra cá o futebol acho que tá muito parecido, os times jogam sempre muito da mesma forma, então quando surge um treinador que tenta jogar de uma maneira diferente, eu admiro, respeito, acho legal, só que não acho que ele deveria ficar porque é insustentável, o torcedor tá certo, porque por mais que eu enxergue que 24 para 25 são trabalhos diferentes, apesar do mesmo treinador, diferentes que eu digo porque o elenco foi totalmente reformulado, então é como se o trabalho estivesse começando do zero, só que o torcedor não é bobo, pô, o torcedor não esquece. O torcedor tá vendo um final de 2024 lamentável, então ele vai carregar isso pra 2025 também. Então eu acho completamente normal, apesar da torcida do Cruzeiro ser uma torcida muito impaciente, até exagerado, foi impaciente com o Seabra também, na primeira deslize que o Seabra teve, vaiou também, mandou ele pra aquele lugar, eu acho que às vezes tem um pouco de exagero, mas nesse caso do Diniz eu acho que faz sentido também. Eu gostaria, por questão de ver como é que o time se comportaria daqui a um tempo, com médio e longo prazo, que ele mantivesse. Só que é insustentável, porque a próximo jogo que ele fosse anunciado no telão ia receber uma vaia. É impossível trabalhar dessa forma. Então, assim, a estrutura do futebol brasileiro, infelizmente, não funciona para um técnico como ele. Só que toda essa história que aconteceu, para mim, tem o principal culpado para mim é a diretoria do Cruzeiro. É Alexandre Matos e Pedrinho. São dirigentes amadores. Eles estão fazendo coisas muito positivas pro Cruzeiro, que é o investimento pesado, você recuperar o autoestima do torcedor, esse relacionamento aberto com o torcedor, acho importante, acho interessante. Só que você não pode pautar todas as decisões do seu clube naquilo que o torcedor tá falando. A gente vê o contraponto que acontece aqui em Minas com o Atlético, que a diretoria é completamente blindada, né? Blindada e não tem um relacionamento bom com o torcedor, e tanto que isso é ruim. Só que é nenhum. Não é nem bom, relacionamento não é zero. Só que ao mesmo tempo você também não pode, todas as decisões que você tomar ser baseado no que o estádio está falando. Você tem que ter um pouquinho mais de controle sobre o que você vai fazer. Como é que você contrata um técnico como o Diniz, que você sabe que ele precisa de tempo, você sabe que é um estilo de jogo muito específico, e você demite na 3ª rodada do Campeonato Estadual? Gente, isso não existe. Isso não entra na minha cabeça. Entendeu? Então, pra mim, por mais que o trabalho dele seja péssimo, talvez seja o pior trabalho da carreira dele. São 4 meses e 4 vitórias. É ridículo mesmo. Eu não vou defender aqui como o time estava jogando, que não estava jogando nada mesmo. O resultado era horrível, o desempenho era horrível. Mas, gente, não existe você fazer um planejamento desse. Você contratar um cara na reta final de calendário, com o time brigando para ser campeão na Sul-Americana, e você sabe que é um trabalho que precisa de longo prazo, aí você demite o cara, volta atrás, monta o elenco e demite na 3ª rodada. Gente, que projeto é esse? O que o Cruzeiro quer? Parece que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. É importante da Cecília aqui, ó. Eles assinou com o Botafogo. Uai. Deve ser Lero. É uma... Não, se for uma informação, é... Deixa eu ver. Mas enfim, assim, só não pra... Não duvido, não. Só pra passar... O Botafogo tá penando com o técnico. Só também. pra passar a régua nisso aí, tudo que eu tô falando, acho que era insustentável ele ficar, realmente não tinha como. Poderia ter margem pra evolução, poderia, mas precisaria ter tempo. Só que, cara, tempo, Davizinho, só que eu ele cheguei... ficou quase 6 meses, né? Não, ele ficou 4 meses. 4 meses só? E ainda assim eu acho pouquíssimo, porque são 4 meses de reta final de Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, que você não tem tempo pra fazer nada, você só tem que ganhar jogo. E aí você, em 1 mês, demite o cara? É. Pô, isso não entra na minha cabeça, gente. Isso pra mim isso não existe. Só que beleza. A gente tem que se acostumar com isso, porque o futebol brasileiro ele é assim. O futebol brasileiro o Diniz... Não tem SAF, não tem associação, não tem nada. Não tem nada. É resultado. Ganhou, tá dentro, perdeu, tá sempre fora. vai ser assim. Técnico mesmo.
Tá, não, eu fui contra a demissão do Seabra lá atrás, por mais que eu achasse que tava mal também, teve uma queda, só que essa diretoria do Cruzeiro, ela é tão imediatista, ela é tão amadora e se pauta tanto no que o torcedor tá falando, que não deu nem tempo do Seabra tentar recuperar o time. Não, sai fora. Na primeira queda ali. Na primeira queda de rendimento, sai. Foi. Não dá. Ah, teve os reforços e tal. O time dele tava jogando bem. Aí beleza, tiveram os reforços. Pô, o time teve reforço e o time não consegue jogar. Mas isso demanda tempo, gente. Mesmo que os reforços sejam ótimos, que o Cruzeiro fez no meio do ano passado, com o Cássio, com o Matheus Henrique e tudo, você precisa de tempo, gente. E no Brasil você não tem tempo pra treinar, porque você tem que ganhar domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Como que você quer uma evolução de trabalho, sendo que você não dá tempo pro treinador? Inclusive, o Guardiola deu uma entrevista hoje pra TNT, aqui do Brasil. O Fred Caldeira, que trabalha lá, que é correspondente na Inglaterra, entrevistou ele e fez uma pergunta específica lá, de que no ano passado, a Série A demitiu 20 técnicos. Ano passado. 20 treinadores foram... São todos os times, basicamente. É como se cada né? time tivesse demitido pelo menos uma vez no Campeonato Brasileiro. Gente, aí o Guardiola dá aquela resposta que todo mundo já sabe, né? Tipo assim, não tem como. Não tem como você ter sucesso com 4 técnicos por ano. A cada 3 você troca o técnico? É impossível. Ou seja, o que parece ser o Cruzeiro daqui pra frente vai ser aquele time, tipo assim, vamos contratar um treinador, se ele ganhar 3, ele fica aí. E vai ficando aí. Ah, vai perder 3 danes. Aí vamos supor, falar de Renato Gaúcho, falar de Luiz Castro. Sinceramente, eu como cruzeirense, eu não tô nem aí qual que é o próximo. Não importa. Se ele perder as 3 rodadas do Mineiro, ele vai sair. Qual que é a diferença de ser o Luiz Castro ou o Renato Gaúcho? Se ele perder o Campeonato Mineiro, ele vai embora. Davi, aí eu acho que qualquer um que, aí nesse caso, agora o Cruzeiro vai viver o que o Atlético estava vivendo com o Cuca. Porque no caso do Cuca, né, se ele perdeu o Mineiro, perdeu. A pressão não está em cima dele, estava no Cruzeiro. Claro que agora existem contextos. Agora inverte. Qualquer técnico que chegar pro Cruzeiro agora pode perder o Mineiro tranquilamente. Não é não. Pode, vai. Não é mesmo. A não ser a cobrança pro Cruzeiro ganhar esse campeonato estadual, gente, gigante. Olha, pelos reforços, é porque o time não ganha há 5 anos. Outro dia vi uma entrevista do Pedrinho. O Cruzeiro ganha o Campeonato Mineiro, o cara sai, pô. E o Cuca é a mesma coisa. Começa as 4 primeiras rodadas brasileiras e se o Atleta não ganhar, o Cuca vai sair fora, pô. Vai sair. Eu vi uma entrevista do Pedrinho contando a história de vida dele. Muito interessante. O Pedrinho não nasceu rico. Ele fez a fortuna dele. Ele fez a vida dele carregando muita caixa, né? Desde o início ele trabalhou duro. Veio do interior pra cá. A vida dele não foi fácil. Eu fico imaginando para um cara que sabe o valor do dinheiro, como eu também acho que os meninos devem saber o valor do dinheiro, fizeram um império, eles montaram o império, eles não ganharam o império do céu. Eu fico imaginando um Pedrinho que carregou caixa para poder viver, olhando o Gabigol jogando e errando passes de 2 metros, não conseguindo matar uma bola e pagando 3 milhões por mês para ele. E ainda imaginando que vai ter que pagar mais 3 anos de contrato pro Gabigol. Acho que nesse momento talvez seja o de sinceramente, menos, o que eu acho é o seguinte. Ele deve se retorcer. Pouco me preocupa hoje. Não, pra você sim. Tem 3 rodadas de Campeonato Mineiro. Tô preocupado porque o meu centroavante não fez gol. Não é porque ele fez gol, não. Não é que ele fez gol. Não fazer gol é o menor dos problemas. Mas não demonstrou até agora, nem ele nem o Dudu, que foram as principais contratações do Cruzeiro, não demonstraram o mínimo do valor. O mínimo. É o mínimo que se espera. Eu tô querendo dizer o seguinte, a torcida eu acho que vai ter paciência com eles. Mas eu tô me colocando na posição do cara que tá pagando para eles, que sabe o valor do dinheiro. Sabe o quanto custa cada centavo ali que ele ganhou na vida. Não justifica. Não justifica. Mas sinceramente, não acho muito amador ver o futebol desse jeito. Não, mas não consigo ver dessa forma. Não, mas isso, eu tô trazendo esse tema porque eu vi uma entrevista essa semana do Paulo Brax, que é um nome Paulo Brax, Paulo Brax, do Atlético agora, que é o FCS, lá das contas, eu nem sei o que é. Inventaram um cargo para ele. CFS, uma coisa lá. Esquisito o nome. E que ele falando o quanto que o futebol tá inflacionado. E tá mesmo. Tá mesmo. Absurdo, tá ridículo. Tá mesmo. E não é pelo valor. Aí eu vou na contramão. Ele não tá inflacionado porque paga-se muito. Ele tá inflacionado porque entrega-se pouco. E se você paga pro Gabigol ou pro Dudu X milhões por mês e os caras entregam, beleza.
Beleza, o cara tá entregando. Agora, quando você paga a qualquer jogador, e aí eu não vou passar a toalha, não, pro Hulk, do Atlético, que não fez um bom ano passado. E não fez. Não é mais aquele Hulk que a gente viu há 3, 4 anos atrás. Mas, quando você paga para um jogador desse e ele não entrega, aí tá inflacionado. Aí realmente você tá fora do mercado. Aí você tem que repensar o que você vai contratar, você vai pagar pro seu jogador, porque ele tem que entregar. Ele tem que entregar. Isso aí é o básico. Eu acho que se o Brasil quer chegar em níveis salariais para competir com outras praças, tá longe da Europa ainda, mas com outras praças, né, como os Estados Unidos, como a própria o Sauditão, como a China, que já não tem mais a pegada que tinha antigamente, os jogadores têm que mostrar o resultado. Só que no Brasil, a gente passa a mão. Ah, o cara tá no começo da temporada, são só 3 jogos. Tudo isso, para mim, mostra o grau de despreparo que independente se é SAF, se é associação, que os dirigentes brasileiros têm. Aí você falou que o Alexandre Matos é um cara amador. Ele não, o Pedrinho é. O Pedrinho é. Eu acho que o Cruzeiro hoje vive a lei da mordaça do Pedrinho. Ele manda e ele desmanda. Então, é errado, né? O Pedrinho devia só pagar ali e escutar os outros. Mas é assim que tá, mas me parece que é assim que tá acontecendo. Se fosse ele manda isso, e ele seria... desmanda. Ele não daria. Pra mim é muito claro isso. Pra mim é muito claro. Ele comprou o clube e ele se acha no direito de fazer o que ele acha que é certo. Eu entendo tudo isso, eu concordo, o futebol tá inflacionado, realmente, isso tudo eu concordo. Eu só não consigo achar normal um mês de temporada tá tudo errado, entendeu? E não é só o lado do Cruzeiro não, gente. O Atlético também. Qualquer time. Tá assim. O Palmeiras perdeu agora pro Novo Horizontino. E fora Abel, Leila, não sei o quê. O Thiago Silva deu uma entrevista recente. O Thiago Silva, que se não fosse ele, o Fluminense teria sido rebaixado. Ele deu uma entrevista agora, essa semana, sei lá, falando que a família dele, que acho que mora fora e ele tá aqui no Rio sozinho. Vale a pena ele continuar. Se vale a pena ele continuar, porque com duas rodadas de Campeonato Carioca, o cara já é um merda, pô. O William do Corinthians foi embora pra Inglaterra porque não teve ambiente pra viver aqui. Isso não existe. Isso não existe. Eu entendo que, gente, futebol é resultado mesmo. Eu entendo que tem que se cobrar resultado. A gente quer que o time ganhe, que seja campeão, não sei o quê. Mas como é que a gente quer que isso aconteça se a gente não dá tempo pra nada? É impossível isso, gente. Não Nesse tem como. caso, eu aponto um culpado. Não tem como você cobrar um time jogar bola e ser campeão, sendo que a cada 3 jogos você demite um técnico, gente. Nesse ponto, eu tenho um culpado e aponto o dedo na cara. Isso vale pros jogadores também. Aponto o dedo. Enzo? Pro Enzo? Ah, não, você apontou pra câmera, né? Achei que tinha apontado pra lá. A imprensa esportiva brasileira. Também. A imprensa é a grande responsável por botar essa pilha... E a imprensa pauta torcedor também, E a imprensa pauta. E o que é pior, aquela imprensa, tem a imprensa oficial, né, que pauta mesmo, sim, descaradamente, e tem a imprensa do clube, a imprensa dos influencers, que foram criados há pouco tempo, né, que também são extremamente agressivos, não toleram a derrota. De todas as torcidas. Ou seja, a gente tem hoje um ambiente no futebol. É bem ruim mesmo. A gente tem um ambiente no futebol, gente, onde ninguém tolera a derrota. Perdeu, acabou, perdeu, acabou. Né? É tudo. E desculpe aos influencers. Sabe? Agora, a imprensa que deveria ter o papel formador de levar a informação, olha, contextualizar, não, mas estamos no início de temporada, a gente não pode cobrar do técnico agora, vamos dar o tempo ou criticar o nosso calendário que já expõe jogadores e técnicos. Poucos se salvam, poucos. É difícil você ver esse comportamento. O que você vê é o cara querendo ali a matéria dele sendo veiculada, o clique dele, né, para fazer o negócio. Então, assim, a gente vive num ambiente muito difícil no futebol. A palavra derrota não cabe mais no nosso vocabulário. Eu acho que as diretorias, elas tinham que ter pelo menos, e aí falando de uma maneira geral, não só Cruzeiro, Atlético, eu acho que elas têm que ter pelo menos uma noção daquilo que elas querem, entendeu? Eu entendo, a gente vive, o futebol brasileiro, ele vem de uma cultura que, muito por causa dos estaduais, que lá atrás tinham um peso muito grande, os times considerados grandes no Brasil, eles se acostumaram a ser campeão todo ano.
Porque o estadual deu essa possibilidade. Até os times que não tem tanta relevância, nacional. Você pega, sei lá, o Remo e o Paysandu. Se não tem o campeonato deles lá, eles não vão ser campeão nunca de nada, né? Então, assim, o estadual possibilitou que todo time, desde que o futebol brasileiro existe, todo time grande ou pequeno seja campeão com frequência. Então, isso trazendo para os dias de hoje, que o estadual perdeu um pouco da força, mas essa cultura ainda, tipo assim, todo ano o time tem que ganhar. Todo ano, todos os times grandes têm que ganhar. Já parou pra pensar isso? Que pelo menos os 12 grandes começam a temporada, tem que ser campeão. E não vai ser campeão, vai ser um campeão brasileiro, um campeão da Copa do Brasil, um campeão da Libertadores. Então, assim, as diretorias, elas têm que ter pelo menos uma noção de que, assim, ó, nós queremos que o nosso time jogue dessa forma. Nosso time vai jogar assim, ó, vai jogar assim com pós de bola, não sei o quê, ou um time mais de transição, ou um time que joga mais defensivo. Nós vamos contratar o treinador que tem essa característica. Beleza, você contrata o cara. Vamos montar o elenco aqui? Vamos. Ó, você vai ser o meu técnico pelo menos por 1 ano. Aí se tiver um fiasco, aí beleza, você demite o cara. Se você vê que tem margem para evolução, ó, beleza, tá dando tempo. Beleza, vambora. Gente, isso lá na frente dá resultado, entendeu? Voivoda no Fortaleza, por mais que as pretensões do Fortaleza sejam outras, é uma outra gestão. É uma gestão muito mais profissional que tem lá no Fortaleza e não é uma SAF, mas é uma SAF diferente. Vai mantendo o cara. Você vê que tem margem, tem evolução. Entendeu? O Abel Ferreira é um caso até muito específico, porque se ele não tivesse ganhado no primeiro ano, ele já teria saído. Porque o Palmeiras é outro tipo de cobrança. O Atlético do Cuca, em 2011, eu acho que o Cuca ele pegou o time com... Aí... Gente, perdeu 9 diretas. Ótimo exemplo, velho. O Cuca tomou 6 pro Cruzeiro. Tomou de 6-1. Ficou. Fez um 2012 quase campeão brasileiro. Foi campeão da América. Que deveria ter sido. E o Tite no Corinthians é a mesma coisa. Foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores. Não serve mais. O André Santos falou assim, ele é meu técnico. Porque é isso que a gente quer. Campeão brasileiro no mesmo ano, campeão da Libertadores no ano seguinte, campeão do mundo. Gente, mas é uma pena, Davi, que, por exemplo, eu tenho certeza entendeu? que Só que no seu clube, na sua torcida que você torce, 0,5% pensa como você. Não, sim. Os outros 99,5% é a mentalidade do perdeu, tá fora. E olha que eu entendo o torcedor do Cruzeiro que nos últimos anos foi muito machucado. Então eu entendo que o torcedor do Cruzeiro tá num processo aí de 5 anos que só acontece tragédia. O time não consegue ter alegria com nada. Né? É só tristeza o tempo inteiro. Então eu entendo que, nós queremos ganhar. O time fez investimento, quer ser campeão, óbvio. Mas, gente, desse jeito não dá. É simples. É um negócio de você respeitar um processo. Como é que você quer ser campeão sendo que você não consegue respeitar um processo simples de dar um tempo pra um cara treinar? Sim. Entendeu? Se você não tem paciência com 3 rodadas estaduais, você vai ter paciência com o Campeonato Brasileiro? Não vai. E o Cruzeiro tem campeonato pra disputar esse ano. Tem pelo menos 3 taças que ele almeja disputar, né? Ganhar as 3 não vai, mas que ele almeja, né? Eu espero muito que seja questão de tempo, essa questão das equipes, das diretorias em geral, perceberem disso. Que constância, ela gera resultado. Na questão de técnico. Sabe quando que eu acho que isso vai acontecer no futebol brasileiro? Nunca. Não, eu acho que pode... Eu acho que em algum momento pode chegar que é um calendário novo. Exato. Eu acho que parte de algum momento em que todos os times, pelo menos considerados grandes, em algum momento acho que eles vão virar uma SAF. Acho que isso vai acontecer. Até os times que tão sem dívida aí, Flamengo, Palmeiras e tal, acho que em algum momento eles vão virar SAF. O próprio Fortaleza, que não tinha dívida, ele se tornou uma SAF porque para facilitar as questões econômicas, né? Então eu acho que a partir do momento em que os times grandes forem SAF, vai ter um dono. Esses donos vão começar a discutir liga. Discutindo liga, vai discutir calendário. Discutindo calendário, você distribui... Vai ter esse prazo pra... Você distribui melhor os jogos, os treinadores vão ter mais tempo para treinar, consequentemente os times vão jogar melhor, isso é algo natural. Com os times sendo essa coisa de associativo, que a cada 3 anos você troca, os caras fazem política, vai fazer aquilo que beneficia eles. Sim. E dane-se o resto, entendeu? Sim. Então acho que vai chegar um momento que todos os times vão ser geridos de uma maneira mais profissional. Aí a SAF é o que é a solução hoje em dia, mas vai ser profissional. Eu acho que uma liga vai começar vai ser discutida. E aí o calendário melhora. E aí vai ter mais tempo. Só que eu acho que isso é um processo de
Mais pra frente, com certeza. Muito mais pra frente. 50 anos aqui pra frente, talvez a gente consiga chegar lá. Vamos passar a régua aqui, passar a falar do Atlético, que pega o América amanhã. Antes, eu só vou pegar aqui rapidinho. 10 da noite, em horário ruim, hein? 10 da noite. Cara, esse trem de horário... Tá vendo? Aí a gente... Eu tava... É isso mesmo. Esse trem de horário, eu tava Aí a conversando gente quer com um amigo cobrar meu. jogador, treinador que tem que ser cobrado, mas, pô, peraí, né? Tipo assim... E faz muito sentido. O jogo tava marcado pra 9h30 e eles mudaram, que já é um horário meio ruim, mas aí eles mudaram misteriosamente pra 10, né? E aí um amigo meu... É Mineirão, né? No Mineirão. Ele levantou a hipótese de ser, tipo, uma punição pro Atlético ter jogado com o time sub-20. A FMF sempre foi contra, né, os times, obviamente, pra... Já que eles não conseguem aliás, valorizar o campeonato... Eu queria fazer uma crítica aos times sub-20. Não só do Atlético, mas vi alguns do Cruzeiro também, alguns jogadores da base jogando. Vi alguns jogos da Copinha. Cara, como tá ruim a base. Como tá ruim. Jogadores muito abaixo. Você não vê mais jogador despontando. É um jogo quadrado. É um jogo quadrado, engessado. Parece que é todo robozinho ali. Tudo robozinho. Esse o cara agora não pode sair da função tática dele. A tática é o mais importante para meninos, né? Os meninos estão ali jogando, começando. Muita gente fala isso, que Olha, dão pouca liberdade pros meninos jogarem. Esse time sub-20 do Atlético dá dó de ver jogar, dá dó. Você não tira nada, assim. Pega todos. Teve um tadinho que eu vou nem falar o nome dele para não... Né? Eu sei que é criança ainda, é jovem ainda. O cara sozinho pega a bola e tropeça na bola, tropeça na perna dele, cai num lance... Sabe? O outro... bizarro, ruim, bizarro. Coisa horrorosa. Mas assim, é só pra completar, porque esse horário de 10 horas é meio que uma punição da FMF pelo Atlético ter jogado ali pelo menos as 3 primeiras rodadas com o time sub-20. Aí falou assim, não, então agora você joga às 10 aí. Assim, faz sentido ser uma punição talvez para esse time do Galo por estar desvalorizando o campeonato, né? Deixa eu ver aqui. O Dina, ele já... só para repegar aqui os comentários, pegar novamente os comentários do pessoal. O Dina falou que, graças a Deus, o Diniz foi demitido. Aí o Thiago tá comentando até pra você aqui, Marcão. Sua praga tá fazendo efeito, hein, Marcão? Se o menino Ney não jogar, você vai se ver comigo. Aí o Vitinho falou que se o Pedrinho cair no resultadismo, o Cruzeiro vai ter dinheiro e não vai sair do lugar. Não é só Diniz que precisa de tempo. Qualquer treinador precisa. O povo o acostumou com o tampão, o amadorismo do Alexandre Gastos. Minha mãe, Cecília, boa noite, mãe. Falando que o Filipão já está em BH. O Henrique tá falando, Gabigol, veda chegada de Tite. Assim, o nome do Tite ainda não pintou, não. Mas o próprio Tite já falou que não treina times brasileiros agora. A sorte do Cruzeiro, né? A sorte. O Dina falou que tomara que não contrate ninguém do estilo do Diniz. Isso não é futebol. Ninguém estava satisfeito. Aí minha mãe falou que estava. Falou assim, eu estava. Ai, o Henrique tá falando, você é galo, né? E Vitinho falando pro Ceni voltar. Frederico dando boa noite Fred. Obrigado pela presença. Vitinho falando que a torcida de Brasília me ajuda aí. Aí minha mãe falando que o Pesolano, é assim que escreve, tá voltando também. E o Vitinho falou, eu aceitaria o Pesolano. Bom nome. O Pesolano tava no... O Pepa, um bom nome também. Pepa tá no esporte, hoje tá bem lá. O Pesolano tava no time do Ronaldo, no Valladolid. Mas saiu de lá. Já tem tempo, não tem não? Acho que foi no final do ano passado, não? Não sei. O Pesolano é aquela coisa, né? Ele deu muito certo num contexto... certo momento, né? Contexto Série B, né? Tem que ver ele num nível mais complicado. O Thiagão tá falando que o próximo da fila a sofrer uma pressão imensa vai ser o Alexandre Matos. Também acho. Cecília falou que o Diniz assinou com o Botafogo, não assinou, é brincadeira, tá, gente? Ele tava no Valladolid mesmo. Valladolid. O Vitinho falou que a torcida tá achando que Real Madrid, proibido empatar ou perder, início de temporada. Fica Seabra. Eu também. E aí o Thiago tá comentando que a imprensa tem culpa nisso, mas no Ney a culpa é dele, né? Deixa meu menino ser feliz. E aí o Félix tá falando, vão defender o Bagre agora? A imprensa, claro que tem culpa que o Ney ajuda pra caramba, né? Menino Ney ajuda também, né? O Félix tá falando, vão defender o Bagre agora? Puxem os números só do Fernando Diniz pelo Cruzeiro ao invés de comentarem as coisas na base do achismo. Não sei se o Félix estava acompanhando antes aqui ou se ele chegou por agora, mas enquanto eu tava falando aqui eu não entendi o comentário dele. Ele tá defendendo o Diniz ou tá... Não, ele tá... defendendo a demissão? Sim. Porque o Diniz não teve número no Cruzeiro. Eu acho que ele tá
Eu acho que ele tá criticando o Fernando Diniz e tá achando que a gente tá comentando na base do achismo e não olhou os números. Eu não sei se ele tava acompanhando antes ou se ele chegou agora, mas eu fiz questão de deixar claro aqui quando eu tava falando do Cruzeiro do Fernando Diniz que o trabalho dele foi péssimo, o time não jogava nada, os resultados eram péssimos e ficou insustentável, ele tinha que sair mesmo. Eu só fiz questão de trazer uma discussão mais ampla sobre todo esse caso do Diniz do que só falar dele. Sobre todo o amadorismo da diretoria em contratar, em demitir, voltar e demitir de novo. E é isso, assim, só esse ponto que eu queria deixar claro mesmo. Perfeito. E o Thiagão falando aqui que lembra do Mano Menezes em 2017, que era odiado pela torcida e acabou batendo campeão, né? 2 vezes, inclusive, pelo Cruzeiro. Continuou sendo odiado, do mesmo jeito. Essa época aí... Ninguém gostava do Mano. Essa época aí rolava uma cobrança gigante porque o elenco era bom, assim, qualidade técnica, e o Cruzeiro jogava um futebol ali do Mano, que a gente conhece, né? Muito, muito bem postado defensivamente ali, fazia poucos gols, ganhava os jogos ali no gol fora, nos pênaltis e tal, foi bicampeão de Copa do Brasil dessa forma, mas pelo elenco que ele tinha, o torcedor do Cruzeiro é um torcedor que, assim... gente pra caramba. Aí até puxando um pouco pra trás a história do clube, o torcedor do Cruzeiro olha os jogadores que o clube teve e como os times do Cruzeiro historicamente sempre jogaram muito bonito. O torcedor do Cruzeiro ele não tolera mau futebol, digamos assim. É claro que quer ganhar, né? Entre não perder jogando bonito e ganhar jogando feio, eu prefiro ganhar jogando feio. Entre ajudar meus colegas na briga ou bater o pênalti. É isso aí, entendeu? Se o time do Mano jogasse o fino da bola e tivesse perdido aquelas Copas do Brasil, eu não ia gostar. Eu preferia que tivesse sido campeão como foi. Mas o torcedor do Cruzeiro ele tem um pouco isso porque a história do clube mostra, né? Que sempre foram times bonitos de ver jogar e ganhavam dessa forma, né? Mas isso é verdade, o Thiago tem razão, essa lembrança histórica aí.